Olá, eu sou Thiago Salles, palhaço Jerônimo da companhia Circo Caramba. Eu atuo como palhaço desde 2003 e um dos principais pilares da minha pesquisa artística é a palhaçaria musical. Esse vídeo está sendo produzido através do edital 39/2021 do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. A proposta desse vídeo é compartilhar algumas informações sobre alguns dos instrumentos musicais inusitados que eu utilizo no meu trabalho. Especificamente, o piano de garrafas, a bomba de bicicleta, as taças afinadas e o serrote musical. No primeiro momento, eu pretendo apresentar para vocês esses instrumentos e falar um pouquinho sobre cada um deles. Depois, teremos algumas imagens do Jerônimo, o meu palhaço, tocando esses instrumentos. E por fim, um depoimento do mestre Irã Silveira, um artista circense e músico que reside no estado do Rio Grande do Norte e que é um grande mestre na arte dos instrumentos musicais inusitados. Uma pessoa muito querida, com quem eu tive a oportunidade de conviver e trabalhar e que me ensinou muito sobre essa área específica da palhaçaria musical. Então, começando com o piano de garrafas, que é um dos instrumentos mais tradicionais utilizados na palhaçaria musical. Ele é um instrumento composto por garrafas de vidro afinadas com água, né? Qual que é a ideia? Quanto mais água você coloca numa garrafa, mais grave vai ser a nota que você vai obter. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas garrafas idênticas que, quando estavam vazias, elas emitiam a mesma nota ao serem percutidas com a baqueta de madeira. E aqui nesse momento, quando uma tem mais água e a outra menos água, uma acaba emitindo uma nota um pouco mais grave e a outra um pouco mais aguda. E aí você vai precisar afinar cada garrafa de acordo com a nota que você quer para formar uma determinada escala, enfim, de acordo com a música que você vai executar. Se você precisa de uma extensão grande de notas, você vai precisar ter também garrafas de diferentes tipos. Então, por exemplo, no meu piano de garrafas, eu tenho garrafas maiores para as notas mais graves, garrafas médias e garrafas mais agudas, aliás, garrafas menores para as notas mais agudas. Esse instrumento aqui, ele está afinado cromaticamente, ou seja, de uma garrafa para outra, a gente tem uma diferença de meio tom, como se fosse um piano. E a forma de posicionar essas garrafas no instrumento, no meu caso, eu gosto de pensar isso como se fosse realmente o teclado de um piano, onde as garrafas que estão mais acima é como se fossem as teclas brancas, né, as notas naturais do piano, e as garrafas abaixo, um pouco mais abaixo, como se fossem as teclas pretas, né, os sustenidos e bemóis. E com relação à estrutura do instrumento, não existe uma regra, né? Cada artista vai criar o seu da maneira como ele precisa e deseja. No meu caso, eu optei por utilizar dois tripés de caixa de som com peças onde eu consigo colocar esse cano onde as garrafas ficam penduradas para facilitar a desmontagem e o transporte. E a forma de pendurar as garrafas é muito simples, na verdade. Eu utilizo praticamente só arames, né? Em cada garrafa tem aqui um arco de arame, né? Que tem que ser muito bem fixado para a garrafa não cair. E arames também, onde essas garrafas são colocadas, e um arame um pouco mais grosso para que as garrafas da linha de baixo fiquem posicionadas um pouco abaixo. E também eu acho bem interessante utilizar uma cordinha fina, uma cordinha de nylon, por exemplo, como essa aqui, para que as garrafas não fiquem balançando enquanto você executa a música que você vai tocar no instrumento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as taças afinadas. Assim como as garrafas, a forma de afinar uma taça é colocando nela
mais água ou menos água. Seguindo a mesma lógica, quanto mais água tiver numa taça, mais grave vai ser a nota que essa taça vai emitir. A diferença aqui é que, ao contrário das garrafas, quando a gente utiliza uma baqueta de madeira para percutir a garrafa e emitir a nota, nesse caso, a gente consegue a nota friccionando a ponta dos dedos na boca da taça. No caso da técnica que eu utilizo, tem pessoas, como o próprio Irã Silveira, que preferem utilizar a palma da mão para friccionar a boca da taça. Eu me adaptei melhor com a técnica que utiliza a ponta dos dedos. E aqui no caso tem um detalhe importante que é, a mão tem que estar muito limpa, porque se estiver engordurada, você não vai conseguir emitir a nota. E além de limpa, ela precisa sempre estar molhada. E assim você vai tocando e toda vez que conforme a mão vai secando, você vai molhando novamente. Com relação à estrutura do instrumento, assim como no piano de garrafas, não tem uma regra. Cada artista vai construir o seu de acordo com a sua necessidade e com as suas possibilidades. No meu caso, eu utilizei uma prancha de madeira, depois eu pedi para construir um case, né, no tamanho dessa prancha. Esse case aqui tem uma tampa para facilitar o transporte, mas a base da estrutura é uma prancha de madeira. Ela tem algumas furações no local onde fica cada taça e com essas furações eu fixo as taças na prancha utilizando essas fitas, que são aquelas fitas Hellerman, né? Então assim, é uma estrutura muito simples, na verdade. E um outro detalhe que eu acho que é interessante de contar é que muitas pessoas acreditam que as taças precisam ser obrigatoriamente de cristal. E na verdade não é verdade isso. Esse instrumento aqui, por exemplo, ele não é feito com taças de cristal. Essas taças que eu utilizo são de vidro, mas no caso da taça de vidro, é preciso que o vidro seja um vidro fino, porque se for um vidro muito grosso, você vai ter mais dificuldade para tirar as notas de cada taça. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito do serrote musical, que é um outro instrumento também bastante tradicional nessa área dos instrumentos inusitados. Bom, primeiramente, eu queria dizer que existem algumas fábricas pelo mundo, são poucas, mas existem, que fabricam serrotes específicos para tocar. Porém, não necessariamente você precisa ter um serrote desse para conseguir executar música. Esse serrote aqui, por exemplo, não é um serrote feito para tocar, ele é um serrote comum, mas se você tiver um serrote comum que tenha uma boa lâmina, vai ser possível tocar. A grande diferença é que a lâmina do serrote musical, que é feito para isso, ela é um pouco mais fina, o que facilita você envergá-la na hora de tocar, como vocês vão observar. Como eu disse, esse serrote aqui é um serrote comum, então a lâmina dele é um pouco grossa, mas ela tem um bom som. A técnica utilizada é o seguinte: o cabo do serrote ele fica preso entre os joelhos, né? Os dentes do serrote voltados para você, e você vai envergar a lâmina dessa maneira para um dos lados, e aqui no dedão você precisa fazer uma pressão contra os seus outros dedos, de maneira que a lâmina forme uma espécie de S. E você vai utilizar um arco que vai ser friccionado aqui na lâmina do serrote, nessa posição, de forma a gerar um atrito, e isso vai gerar o som. Vou tocar aqui um pouquinho para vocês perceberem.
Então, quanto mais você envergar essa lâmina, as notas vão ser mais agudas. Uma outra técnica que é muito comum de se utilizar nesse instrumento é o vibrato, que você faz movimentando o seu pé de forma que cria essa vibração aqui, ó. E esse é um som característico. É bem característico desse tipo de instrumento. Sobre o arco, o que eu queria dizer é que você pode utilizar tanto um arco de violino quanto um arco de violoncelo ou contrabaixo. Não importa, todos esses arcos são possíveis de serem utilizados. O que é importante é ele estar sempre com bastante breu, né? E também aqui na lâmina do serrote ela está bem seca e, se possível, também com breu, para que ela esteja bem seca e facilite esse atrito na hora de você tocar. Finalmente, a bomba de bicicleta, um outro instrumento inusitado que eu utilizo e gosto muito. Nesse caso, da maneira como eu utilizo, é simplesmente uma bomba comum, desse modelo vertical, né? E a técnica é o seguinte: você vai colocar o bico da bomba posicionado aqui na palma da sua mão, de maneira que a saída do ar da bomba, ela fique posicionada aqui nessa posição, entre esses dois dedos, de maneira que essa região aqui, né, da pele, ela vai funcionar como se fosse uma palheta. Então o ar vai fazer vibrar essa pele e isso vai gerar um som. E aí você, apertando mais ou soltando mais, você vai ter notas mais graves ou mais agudas. No caso, quanto mais você apertar, mais aguda vai ser essa nota. E aí, a grande dificuldade desse instrumento, assim como o serrote, a única referência é o ouvido, né? Ele não é um instrumento pré-afinado, como o caso, por exemplo, das garrafas e das taças. Aqui, a cada nota que você tocar, você vai ter que estar afinando ela, e isso gera uma certa dificuldade, porque uma pressão levemente maior ou menor pode mudar completamente a nota, né? Então depende bastante do ouvido de quem está executando, mas a técnica é basicamente essa. Como eu falei, da forma que eu faço, eu utilizo o próprio bico da bomba para executar as notas. Porém, existe uma outra maneira de se fazer isso, uma técnica diferente, que é uma técnica que é muito utilizada pelo Irã Silveira, onde o bico da bomba é substituído por um bico de mamadeira. E nesse caso, a execução se dá em duas pessoas. Uma pessoa vai bombear, né, a bomba, o êmbolo da bomba, para fazer gerar o ar pela mangueira, e a outra pessoa vai, através da manipulação do bico de mamadeira, esticando mais ou afrouxando mais, emitir as notas da melodia que vai ser executada. São duas formas diferentes de fazer. Enfim, essa técnica aqui mais adequada se você vai tocar sozinho, e a outra pode ser utilizada quando você tem duas pessoas executando o instrumento. Então esse foi a bomba de bicicleta. Agora, na sequência do vídeo, como eu falei no início, teremos algumas imagens do Jerônimo utilizando cada um desses instrumentos, tocando algumas músicas para exemplificar um pouco melhor para vocês.
Bom, então acho que com as imagens que vocês acabaram de ver, acho que deu para ter uma ideia melhor da utilização, né, dos instrumentos inusitados que a gente se propôs a tratar nesse vídeo. Lembrando que essa área, né, dos instrumentos musicais inusitados é apenas uma das maneiras que existem do palhaço musical atuar, né? A palhaçaria musical, ela é bastante ampla, existem muitas formas de misturar as linguagens da palhaçaria com a música. No meu trabalho especificamente, eu venho procurando ao longo dos anos, ao longo das produções dos números e espetáculos que eu criei, experimentar diversas maneiras, né? Não só os instrumentos inusitados, porém nesse vídeo a gente se propôs a tratar especificamente disso, né? E especificamente desses 4 instrumentos que a gente apresentou aqui. E agora, para finalizar o vídeo, a gente tem a honra de ter um depoimento do mestre Irã Silveira, que eu fiz questão de convidar para participar desse vídeo, para que quem não o conhece possa conhecer e para quem já o conhece possa também saber um pouco mais da sua história e da sua trajetória. Então, com vocês agora, mestre Irã Silveira. Eu sou Irã Silveira, nasci em 26 de fevereiro de 1955, na cidade de Belford Roxo, Rio de Janeiro. Fiquei por lá até os 8 anos de idade, quando meu pai resolveu vir morar no Nordeste. Na época em que viajávamos no sul do país, Sudeste, com um circo, papai tinha um pavilhão que chamava-se Pavilhão Teatro Copacabana. Esse se extinguiu lá pelo Rio de Janeiro e quando chegamos aqui no Nordeste, em 1967, quando meu pai comprou o primeiro circo para que nós pudéssemos ter a nossa própria independência financeira e o nosso local de trabalho. A primeira coisa que me chamou a atenção quando cheguei no circo que ele tinha comprado foi uma bateria. Tínhamos um palanque no circo com instrumentos e o que mais me chamou a atenção, o que mais me prendeu foi a bateria, que comecei a aprender aos 12 anos de idade. Colocava um disco na radiola, né, que naquele tempo, eletrola, radiola, é o que fazia a sonorização do espetáculo. E por falar em sonorização, eu fui sonoplasta. Criava os sons como raios, né, curisco, trovão, som de corneta, latido de cachorro e vários outros efeitos que naquela época não tínhamos recursos como nos jingles hoje em dia, né? E dali eu comecei a praticar na bateria e no ano de 1972, o meu pai já notando a minha tendência para a música, né, que eu era percussionista, baterista, então me falou e me propôs que fizéssemos instrumentos inusitados. Com ele tenho certeza que eu aprendi o primeiro Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Ele me falou mais ou menos como é que era uma afinação de um instrumento. E dali começamos, afinamos garrafas, afinamos taças, né? Tudo sobre como se diz, ele em cima ali ensinando como parafusar aquelas tacinhas, como botar aquele suporte para as garrafas ficar penduradas, enfim. Ele foi o meu grande mestre. Em 1972, quando eu já tinha o meu número musical com instrumentos inusitados, infelizmente, o circo do meu pai foi totalmente destruído na cidade de Caruaru, onde incendiaram e perdemos tudo. E este número, né, que ele me ensinou com instrumentos inusitados, eu já fazia parte da reconstrução do circo, fazendo as minhas apresentações em praça pública, em teatros, em circos, né? Eu já me apresentava tocando nos instrumentos inusitados, ganhava um bom cachê, né? E repassava para meu pai. Todos nós, os irmãos, os artistas, ficamos todos incumbidos dessa missão de reconstruir o circo. Fim de conversa, 72 dias depois, nós estávamos com o circo reerguido, né? E já começando nova vida. E foi daí, de 1972, que a minha história começou
com instrumentos inusitados. Comecei a fazer várias experiências, hoje tenho um instrumento inventado por mim, criado e copiado também de outras pessoas, e foi uma descoberta incrível para mim, que meu pai me encaminhou, né, neste caminho, que já me deu direito a muitas regalias, como circuitos de apresentações, né? Já fiz parte de programas de televisão em grandes empresas de TV do Brasil e, enfim, cada vez mais com esses instrumentos inusitados, aumenta o currículo de amigos, que foi a maior e é a maior herança que eu tenho através da arte, do circo, do teatro, ter me dado. O número de amigos que fiz e com especialidade Tiago Salles, o palhaço Jerônimo, que tive o prazer de ir para a Americana, para a cidade onde ele reside, para passar para ele alguma vivência e também aprender com ele, que é um grande músico, é teórico, conhece profundamente, né, de música, e com ele, com certeza, nós trocamos ideias. Ele aprendeu algo que eu passei para ele, uma vivência, e eu aprendi também com ele. Estou vendo os trabalhos dele aí pelo Brasil afora e fico feliz porque é um músico de um alto quilate, muito bom, né? E é muito organizado com figurinos e suas apresentações. Parabéns, Tiago, muito obrigado pela oportunidade. As palavras do grande Rui Barbosa, que dizia: diz quantos teatros tem em tua terra, que direi o grau de cultura do teu povo. Aqui na cidade que moro, Santa Cruz, Rio Grande do Norte, né? Nós estamos aqui, graças a Deus, com esse grande teatro que é muito zelado, nos serve demais para as nossas apresentações artísticas, culturais, e tenho gratas recordações deste palco, né? Muito feliz cada vez que venho aqui fazer as minhas apresentações, onde sou muito bem recebido, aplaudido e considerado pela a plateia santacruzense como um ícone da arte circense, da música inusitada, né? Não poderíamos deixar de contar histórias inusitadas que acontecem na apresentação, né, dos instrumentos inusitados. Uma delas, né, foi tocando o Brasileirinho e eu quebrei uma das garrafas, né? Ela caiu embaixo, a plateia achou, né, que eu ia parar e eu consegui, ao invés de parar a minha apresentação, de tocar o Brasileirinho, eu fiz ela uma oitava acima, fazia as notas normais embaixo, subia uma oitava para fazer a segunda parte da música, dificílimo, mas que no final resultou em quê? Muitos aplausos. Desde 1972, eu dou continuidade a esse trabalho tão gratificante para mim, me apresentando em todo o Brasil, em canais de TV, em teatros, em circuitos de arte pelo Brasil afora, Estado de São Paulo, Minas Gerais, fomos ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, quase todos os estados do Brasil, eu e o meu filho Gutenberg, juntamente a Companhia Teatral Turma do Biribinha, que já existe há mais de 50 anos, é uma companhia de teatro que se apresenta por todo o Brasil, ter tido tanta oportunidade, as primeiras viagens de avião para São Paulo, a primeira foi para o Rio de Janeiro, participamos de programas na Globo, SBT, Record, teatros e circuitos de arte, né, que fizemos em todo o estado de São Paulo. Fomos até o Rio Grande do Sul levar o nosso trabalho e não se esquecendo, em primeiro lugar, de agradecer a Deus por ter nos dado este dom musical, né? E ao meu pai, que foi o meu grande mentor, foi o meu grande mestre. Obrigado, Pai, por tudo que me destes para que eu desse continuidade à minha vida fazendo um trabalho tão gratificante e tão bom que é inventar, criar instrumentos inusitados.